Camila e eu tenho 14 anos. Brenda, 16 anos. Meu nome é Daniele e eu tenho 16 anos. Sou o Júlio e tenho 15 anos. Meu nome é Cauã Igor, eu tenho 15 anos. Henry, 13 anos. Meu nome é Gabriel e eu tenho 14 anos. Eu me chamo Luana e eu tenho 15 anos. Daniela, 14. Simon, 15. Meu nome é Kelly, tenho 15 anos. Meu nome é Vitor Hugo, eu tenho 14 anos. Meu nome é Rafaela, eu tenho 14 anos de idade. Meu nome é Vinícius, eu tenho 15 anos. Isadora Saraiva, 17 anos. Meu nome é Nicolas Viana e eu tenho 17 anos. Sou a Carla, tenho 14 anos. Meu nome é Paula Eduarda, eu tenho... Nossa, eu tenho 15 anos, Eu sou a Samira Saraiva, tenho 17 anos. Meu nome é William Pereira Bezerra, tenho 16 anos. Gabriel, 13 anos. Gabriel, tem 16 anos. Débora, 14 anos. Júlia, 14 anos. Vitor Hugo da Silva e eu tenho 16 anos. O projeto Trocando uma Ideia sobre as Violências do Nosso Cotidiano, o Bora Lá, é pensado a partir da atuação das equipes no Centro Comunitário Jardim Santa Lúcia com crianças e jovens. Dessa atuação, foi possível perceber que a violência simbólica se manifesta nas relações entre os adolescentes e jovens da instituição através de linguagem agressiva, insultos e ofensas, desrespeito às diferenças, discriminação por raça, gênero, local de moradia no território, o que acarreta dor e sofrimento. Essas violências entre os pares muitas vezes aparecem como formas de brincadeiras ou de maneira naturalizada, ausente de reflexões e pensamento crítico sobre a ação. Para isso, pensamos uma série de estratégias a partir do território onde pudéssemos expandir e refletir com os adolescentes e jovens que compõem o território sudoeste de Campinas a temática das violências simbólicas, envolvendo espaços e equipamentos da rede intersetorial na construção das ações, já que esses espaços já refletem sobre as temáticas. E esses espaços envolvem o Centro de Saúde da Vila União, a Escola Estadual Escritora Raquel de Queiroz, a Escola Estadual Doutor Norberto de Souza Pinto, o Cursinho Pré-Vestibular Herbert de Souza, o Centro de Referência para a Juventude e o Espaço Maloca Arte e Cultura. As atividades pensadas nas ações são um conjunto de metodologias criadas por um projeto parceiro, chamado Novo Amanhecer, e ele é executado pelo CPTI, Centro Promocional TI-LADE, instituição atuante na região norte de Campinas, que usam das tecnologias sociais para a construção de metodologias que discutam e reflitam as estruturas sociais, concomitantes às violências que elas geram. Para isso, então, as tecnologias sociais aplicadas foram o Quem Sou Eu e o Desvendando. E a atividade Pedra no Caminho é elaborado pelo projeto Trampo Social, executado pelo Programa Juventudes da Fundação FEAC. A atividade do Quem Sou Eu é pensada para discutir as estruturas sociais que perpassa desde a violência simbólica, como também o racismo, o patriarcado, o machismo, a LGBTQIA+, fobia, as questões de classe e adultocentrismo, de forma onde se é usado o lúdico dos jogos para aprofundar nas questões que afetam tanto os adolescentes e jovens. E como funciona esse jogo? Os jovens e adolescentes foram separados em grupos. Uma pessoa a cada rodada era escolhida para adivinhar a palavra sorteada. Na dinâmica, funciona da seguinte forma. Um grupo tinha que, em apenas uma palavra, dizer para que a pessoa adivinhasse. O segundo grupo teve que formular uma frase. E o terceiro grupo, encenar
o que a palavra significava. Nesse momento é que começam a surgir principalmente os estereótipos enraizados numa ideia pré-concebida e sem aprofundamento de determinados temas. A exemplo dessas palavras, temos como neguinho, neguinha, macumba, menino, menina, o feminino, masculino, religião, doméstica, entre outros. É interessante como que a partir das encenações e formulações das palavras, pudemos ir ampliando as reflexões de maneiras que as devolutivas desses adolescentes e jovens trouxessem que dessa forma lúdica se torna muito mais tranquilo conversar sobre assuntos que são muito importantes e necessários. A atividade Pedra no Caminho visou em abrirmos uma discussão sobre o julgamento que fazemos do outro e como isso é um marcador que pode gerar dor e sofrimento, e o entendimento desses julgamentos como algo que pode gerar uma segregação, processos psíquicos e de como isso pode ser perigoso tanto para quem julga como para quem é julgado. Tendo em vista os acontecimentos nesse último ano, a crescente violência que tem acontecido nas escolas com ataques de armas de fogo e facas. O que afeta esses adolescentes e jovens, na maioria desses casos, são as violências a partir dos julgamentos e as ditas brincadeiras que chamamos de violência simbólica. Nessa atividade, então, colocamos 3 bolsas com pedras dentro para fazer o peso dos julgamentos. A partir disso, fomos apresentando cerca de 5 figurinos personagens, onde os adolescentes e jovens discorriam adjetivos e características sobre esses figurinos. Muitos estereótipos foram aparecendo ao longo do processo. Nas falas, observamos que elas se aproximavam de maneira como esses adolescentes e jovens se viam. Ao longo dos julgamentos, eles andaram com as bolsas que simbolizavam o peso do julgamento feito com os figurinos personagens. Ao final, sempre com uma roda de conversa para ampliar a discussão de como é se sentir julgado ou julgar aquilo que é diferente. Vai fazer feitiço pra mim porque é macumbeira. Claro que isso aqui é um exercício, né, gente? A gente pediu pra vocês fazerem um esforço pra deixar o coração. A atividade do Desvendando é um formato pensado em um jogo de tabuleiro humano, onde os adolescentes e jovens são as peças. O caminho é percorrer para desvendar um crime de violência sexual que acontece em algum lugar do território, podendo ser inclusive em espaços de garantias de direito. O assunto das violências sexuais é extremamente delicado. O jogo traz uma dimensão ampla sobre o assunto e de forma que se pode falar e acolher os adolescentes e jovens que enfrentam a violência e que está presente no cotidiano e que muitas vezes não sabem e não conseguem falar e nem saber quais são os lugares de segurança que esse assunto pode ser abordado, pois sabemos que ainda é um assunto tabu. Percebemos aqui como trabalhar a temática se faz necessária e de como poder refletir acaba facilitando as conversas quando o assunto aparece nas conversas em família, assim como trouxeram alguns adolescentes e jovens nas trocas após as atividades. Mas aí por quê? Porque no caso da Luísa, ela ficou 8 meses na situação de violência, né? Então isso significa que poderia estar sendo recorrente a violência. Deu pra sacar?
Abner, eu tenho 16 anos, sou estudante do Raquel de Queiroz e sou cristão também, né? Eu convivo com a minha família, vou na igreja, tudo, mas também eu não fico só naquela visão de mundo, só dentro da igreja, sendo que há muitas coisas que acontecem aqui fora, né? Tem muita coisa acontecendo e a gente ficar só olhando para dentro da igreja não vai resolver em nada. Então, por isso que eu sempre estou de olho, eu gosto muito de estudar filosofia, estudar sociologia, estudar política social. E aí eu tô aí. Assim, hoje em dia é muita divisão assim de pensamento, né? Aí acaba que um tem uma visão aqui, outro tem outra visão ali, e toda vez que os dois chega cara a cara, é aquele embate, assim, acaba acontecendo alguma briga, ou um não quer entender o lado do outro, o outro também não quer entender, e isso me deixa, assim, para trás, né, porque tá ali dois pensamentos diferentes, mas eles podem às vezes esses pensamentos podem se unir, né, se tornar um pensamento só e de qualidade, só que assim, é aquele embate. E briga de cá, briga de lá, mas também tem o pessoal que é da paz, assim, né? Aquele pessoal da paz que não mexe com ninguém, cada um na sua. No Centro de Saúde do Vila União, eu cheguei através de um convite de uma amiga minha e ela falou, né, olha, de terça-feira, a cada 15 dias, tem um encontro com adolescentes. E eu fiquei curioso para saber o que é esse encontro, como que funciona. E aí eu comecei a vir. Para mim é uma coisa bem complicada, né? Porque dos dois lados são pensamentos diferentes. Quando eu falo disso da minha família tem um pensamento muito do conservadorismo, que assim, fica lá atrás o pensamento, eles não enxergam que tem muita coisa acontecendo e acaba rolando aquele embate dentro da família e eles começam a achar que eu tô indo pro mundo, que eu tô querendo sair do cristianismo, né? E dentro da escola é a mesma coisa, praticamente, porque por eu dizer que eu sou cristão, mas assim, eu ter contato, assim, eu querer saber mais sobre as outras coisas, o povo ali começa a me zoar falando que eu não sou cristão, que eu tô só sendo bandeirinha, né? Só fingindo que eu sou cristão, só falando que eu sou cristão, mas na verdade eu não sou, né? É uma coisa bem complicada de conciliar ali, mas a gente só enfrenta e vai. A juventude, hoje em dia, ela não é levada a sério, talvez nunca foi levada a sério, até porque é aquele pensamento antigo, tipo, é aquele embate de gerações, né, que eu chamo, que é geração dos mais antigos tem um pensamento mais antigo e aí acaba que não concorda com as coisas novas que estão aparecendo. E é a mesma coisa do novo, né? Mas assim, a juventude, ela não é levada a sério. Eles brigam, eles manifestam, só que não adianta de nada, porque eles não são ouvidos. Como que vai mudar alguma coisa sem ser ouvido, né? O recado que eu quero deixar é um recado bem clichê, né? Que é aquilo, cara, se você tem um sonho, corre atrás dos seus sonhos. Ignora as críticas. Vai ter muita gente querendo brigar com você, te criticar, falar mal, vão te xingar, vão fazer um monte de coisa. Simplesmente você pega, se for uma crítica construtiva, você pega, analisa, pensa se isso vai servir para você ou não. Agora, se não servir, você joga fora e continua a sua vida. É a única coisa que eu deixo para vocês, né? Segue a vida e ignora as pessoas que só querem te fazer um mal. Meu nome é Lauve, um nome um pouco difícil.
mas que eu escolhi porque é algo que eu me identifico. Então, é difícil, mas é. Eu tenho 14 anos, estudo na Raquel de Queiroz e moro na Vila União, né? E eu sou um jovem sonhador e inovador, sempre busco o que é melhor para mim. Atualmente faço um curso de inglês e administração e é a isso que eu me dedico. Gosto bastante de ouvir música, eu também admiro muito a arte e uso ela a meu favor, né? Uso ela como a minha forma de expressão. Bom, eu desenho, nos meus tempos livres eu desenho. Atualmente eu grafito, né? Eu faço grafite. Foi um meio que eu encontrei de me sentir melhor em meio às coisas ruins que aconteceram em certo período da minha vida e que eu achei que a arte poderia amenizar um pouco da dor e o sofrimento que eu guardava dentro de mim e usei isso para me expressar e para mostrar como eu me sinto através da arte, porque quer queira quer não, arte é uma forma de expressão porque você consegue demonstrar o que você sente através dos desenhos. Arte não é só desenhar, arte tem vários tópicos. Arte é música, arte é desenho, arte é poema, tudo aquilo que você consegue se expressar e levar para a vida. Ser jovem é algo difícil, porque você está crescendo e você lida com novas responsabilidades e obrigações. E é algo que é algo de momento, mas é algo que querendo ou não, você tem que se conformar com muitas coisas que às vezes você não quer fazer e tal, como estudar, que quer queira quer não é uma obrigação. Eu não levo só como obrigação porque é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de estudar porque eu gosto de ter conhecimento, porque conhecimento é essencial para certas partes da nossa vida. Ser jovem é difícil e muita gente fala que muitas coisas que acontecem quando você é jovem é só uma fase e que nunca vão passar, mas muitas coisas que acontecem nesse meio período em que você é jovem, você acaba levando para a vida e é algo que você sempre vai carregar com você. Então, ser jovem é difícil, mas tem a parte boa, que é quando você aprende coisas novas, você vive coisas que você só consegue viver quando você tem aquela certa idade. Então, eu considero ser jovem um meio termo. É bom, mas também é um pouco ruim. Bom, de todos os meus amigos que também faziam parte do grupo, eu fui o primeiro a conhecer e fui o primeiro a ser acolhido aqui. Eu conheci o grupo de jovens através da Isabel, assistente social. Eu fui no postinho, tive uma consulta com ela e ela me indicou o grupo de jovens porque ela achou que poderia me ajudar e não só me ajudar, como abranger o meu conhecimento, né? Porque aqui eu aprendi coisas que antes eu não sabia, não era tão, como posso dizer, que são coisas novas, que são importantes eu saber para eu conviver nesse mundo. A violência simbólica é perpetrada pela cultura dominante a partir de estruturas sociais e relações hierarquizadas de poder. Os sistemas simbólicos, a cultura, se modificam de modo arbitrário, ou seja, varia-se de tempos em tempos e de sociedade para sociedade. Quando colocada em prática, a violência simbólica legitima as classes e culturas dominantes, que passam a ser impostas de forma naturalizada, de maneira que os indivíduos dominados não conseguem mais responder ou se opor com força suficiente. O que resulta é que esses sujeitos muitas vezes sequer conseguem enxergar o seu lugar nessa estrutura e compreender a si mesmo como vítima, sentindo que sua condição é algo impossível de ser evitado. Quando falamos de cultura dominante, estamos nos referindo às suas principais manifestações advindas de uma sociedade desenvolvida a partir da colonização de um povo sobre o outro. Uma sociedade patriarcal, machista, racista, elitista, capitalista e heteronormativa. Meu nome é Thaís Janaína Bueno, eu venho de uma família de educadores e eu sou artista. Minha mãe é artista, arte é o que me move e é tudo que eu sou.
Eu pinto a óleo desde sempre, eu sou da militância desde sempre. Eu quero fazer artes visuais na Unicamp, mas minha segunda opção é pedagogia e é o que me chama muita atenção por exatamente vir de uma família de educadores, ter muitos irmãos e crescer num meio quilombola. Então, a educação sempre esteve presente na minha vida. Me dito, crescer numa família que foi sempre muito socialmente ativa, claramente fez ser o que eu sou e ser tão resolvida, tanto na minha negritude, tanto na minha sexualidade, me fez extremamente bem. Eu conheci o Herbert porque meu pai foi tipo uma das primeiras turmas do Herbert, e aí ele tá no doutorado na Pedago, na Unicamp também, então é meio que uma herança, tipo, de qualquer jeito eu vinha parar aqui, a minha irmã fez Herbert, meu pai fez Herbert, é um negócio, é uma coisa que me faz bem, além do mais, na escola eu não fui uma das melhores. Eu estava conversando com o Silas, né? E aí a gente estava falando do impacto e da importância de um espaço. Acabar de sair da escola é um período muito complicado. Você não tem noção do que você vai fazer, você não tem noção para onde você ir. E aí o Herbert foi de fato o que me botou num lugar, tipo, eu não sabia se eu tinha possibilidade de fazer faculdade. Porque na escola nunca foi me dito, na escola sempre foi desincentivado. Então, tipo, o Herbert me deu estrutura para pensar que é possível chegar lá, que eu consigo chegar lá. Eu, com todas as minhas dificuldades, eu, tipo, sendo neurodivergente, então, tipo, entender isso, entender que tem gente como eu lá, tipo, os professores, a amizade com os professores, e o apoio que eu tenho da galera daqui me faz extremamente bem, extremamente bem. É uma época complicada, mas com eles fica mais leve. Qualquer abertura de diálogo com a galera nono, primeiro, segundo, terceiro é extremamente importante. Eu tenho ciência que eu tinha muita abertura de diálogo com a minha mãe, com o meu pai, mas na escola era muito escasso. Tipo, eu não fui educada sexualmente na escola, eu fui educada sexualmente em casa. Eu não fui educada sobre minha negritude, sobre a minha sexualidade na escola, foi sempre em casa. Abrir esse espaço é extremamente importante. Além do mais, eu estou fazendo isso com minhas irmãs, eu estou fazendo isso com o TEC que eu cuido, que eu sou só secretária, mas eu cuido, eu pego pra mim. Poder eles se sentirem confortáveis de falar sobre qualquer coisa é extremamente importante. Eu sou o Pedro, eu vim de uma família periférica aqui do San Diego e aqui da Vila União mesmo, aqui do DIC também. Só que eu passei grande parte da minha vida também morando em Paulínia, que é uma parte da minha família de lá. Eu sempre fui de uma família muito militante em relação a, meus pais, né, e uma parte dos meus avós. Então, desde pequeno, balançando bandeira, indo em movimento. Primeira passeata gay foi com 3 meses de idade, então assim, sempre estive envolvido com tudo. Sou filiado ao PT desde 2022 também. A priori, quando eu cheguei, eu pensei que eu tinha chegado do nada, porque minha mãe me recomendou o cursinho, falou sobre uma vaga que tinha aqui, tanto para secretário, e eu estava naquele desespero, esperando o Enem ainda e tal, não sabia para onde ia, e aí eu acabei vindo para cá. Só que aí, conforme eu estava aqui, eu descobri que meu avô estava no primeiro ano, quando ainda era embaixo da igreja. Minha tia fez o cursinho em 2003 e que eu tinha diversas pessoas que eu tinha relação de algum jeito, que era conhecido de alguém e não sei o quê. Então meio que eu percebi que o cursinho, eu sempre conheci o cursinho, né? Porque minha avó é aqui do Vila União e tal. Então eu sempre conheci, só que eu nunca tive tanto contato assim. É muito interessante porque eu sempre fui um menino muito quieto, muito tímido. Grande parte da minha vida, assim, porque eu sou filho único, então eu não tinha muito... Meu contato sempre foi com pessoas mais velhas. E aí eu sempre fui muito quieto e tal, e a gente teve todo esse período de pandemia que, a priori, eu entendia que não ia fazer muita diferença. Mas quando acabou a pandemia e aí eu me soltei um pouco mais, eu entendi o espaço que é conviver com a galera da minha idade, e quanto isso é importante para criar uma rede em si,
uma rede de amizade mesmo e na qual a gente sente que pode levar para a vida, né, por um tempo. E aí eu fui descobrir meio que isso só agora mesmo, assim, nesse período depois pós-pandêmico, onde de uma maneira eu não ligava tanto, mas agora eu não vivo sem, assim. Eu acho que o grande interessante é que, tipo assim, além de, óbvio, trazer esses tópicos do jogo, por exemplo, que eu percebi que são os 3 pilares, né, de gênero, raça e de classe, né, eu entendo que a maioria dos jovens hoje, não só os jovens, mas assim, a maioria da galera periférica, tanto adulto quanto velho, não tem a consciência de que são questões enraizadas na sociedade em si e que acabam levando de forma banal, assim, e preconceituosa muitas vezes. E aí é que aqui foi interessante porque a galera aqui ela tem essa consciência, essa mínima consciência. Então dá um outro ar, né? Não só um ar de educacional, mas um ar mais leve, mais tranquilo, porque mesmo que eles entendem um pouco, eles sabem todas essas questões, mas é uma maneira de, sei lá, de renovar esse pensamento. Certo, a Mariana, no momento é uma garota que veio de uma outra cidade, está totalmente perdida por aqui, tentando se encontrar, se entender, voltando a estudar, no caso, correr atrás do seu futuro. Eu sou uma pessoa um tanto que militante, eu comecei a entender o que estava acontecendo à minha volta faz pouco tempo, me encontrei como uma mulher preta faz pouco tempo, me entendi uma pessoa cristã muito liberal e totalmente de esquerda, então é meio contraditório a gente estar aqui, porque acima da religião tem aquilo que a gente acredita, então, e o amor e a vivência, a estrutura da vida. Uma pessoa um tanto que abandonada pela família, mas que foi estruturada dessa forma, sabe? Aprendi a lidar muito com a situação, muito com a vida desse jeito e, enfim, é isso. Uma poeta também. Eu tinha acabado de chegar de Atibaia pra cá e decidi que eu ia fazer cursinho, decidi que eu ia pra faculdade. Então eu comecei a pesquisar e não tinha gostado de nenhum dos cursinhos que eu vi, ou então eram cursinhos muito longes, ou então o horário não batia com o que eu podia. E aí eu cheguei aqui no Herbert, vi a bandeira da MST, eu vi os desenhos que tem Marielle na parede, eu falei, não, aqui é o meu lugar. Fui muito minha tia me contradizeu muito, falando que não queria que ficasse por aqui, porque ela é uma preta de direita. Uma preta gay de direita é meio complicado, bem elitista, mas tudo bem. Enfim, mas eu me encontrei mesmo aqui, vi que aqui seria meu lugar e que eu conseguiria fazer um futuro aqui. A minha vida inteira foi voltada a ser uma pessoa sem identidade, de certa forma. Não me identificava como uma pessoa preta, não me identificava como uma pessoa militante, enfim. E eu vim aqui, eu conheci a Thaís, eu conheci a Izinha, eu comecei a falar sobre a solidão da mulher preta, eu comecei a falar sobre o que é ser uma mulher preta na sociedade e eu entendi, eu comecei a ver a minha vida toda ali. Enfim, e essa relação foi muito boa para me estruturar cada vez mais forte e me ajudar a enxergar o que nós vivemos de fato com uma outra visão. Enfim, essa troca de informações, essa troca de conhecimento, sabe? É como se a cada dia eu fosse moldada a ser uma pessoa, eu não diria melhor, mas sim uma pessoa diferente. Uma pessoa ideal que tem o seu lugar de fala, que tem o seu lugar na sociedade de fato. Uma coisa que eu não enxergava antes. Uns assuntos muito pesados, como eu estava dizendo antes, a gente estava discutindo isso lá fora. Temos uma vivência, a gente viveu muitas das coisas que foram trazidas aqui, enfim, e eu acho necessário. São coisas que nunca foram trazidas para mim, sabe? Em relação à estrutura como sexualidade, em relação à estrutura como cuidados. Você falou muito sobre essa questão de
de problemas estruturados, em questões de abuso, outras coisas assim. Na minha vida, nunca foi me dito que seria algo parecido. Eu acho que se tivessem trazido uma dinâmica como essa quando eu era mais nova, muitas das coisas que me aconteceram não teriam acontecido ou teriam sido de forma diferente. Então, eu acho extremamente importante trazer essa pauta, por mais pesada que seja, por mais complicada que seja, é muito, muito, muito importante mesmo. Ainda mais para essa adolescência, né, esses jovens, enfim, que estão iniciando agora com toda essa relação tecnológica, essa amplitude de informações, é extremamente importante. Estou achando muito divertida e legal, um bom método para descontrair um pouco da escola. Quais benefícios você espera que essas atividades sejam aplicadas aqui na escola? Eu tô achando que seria bom, porque as pessoas estão aprendendo como evitar, como também se procrastinar sobre isso. Você acha que isso pode contribuir em casa também? E por quê? Sim, contribui, que a pessoa leva para casa e consegue lidar com uma situação dessa, quando a família fala alguma coisa. Quais temas você acha que a gente deveria abordar em possíveis atividades futuras? Eu acho que seria legal também se vocês colocassem a gordofobia, que é uma coisa que ocorre bastante e muita gente se machuca com isso. Em relação às atividades, na minha opinião, estão sendo muito importantes e estão abrangendo uma pauta muito importante. Quais benefícios você espera que ela traga para a escola? Para a escola, uma maior compreensão e um maior respeito. Você acha que isso contribui em casa? Por quê? Contribui a gente sair daqui mais orientado, mais informado. Quais temas você acha que deveríamos abordar em próximas atividades? Na minha opinião, em relação à escola, o racismo. Dinâmico, bem divertido e consciente. Sim. Quais benefícios você esperam que essas atividades tragam para a escola? Como isso aí? Ontem a gente teve a dinâmica da violência e eu acho que é muito importante para pessoas que sofrem com a violência ou pessoas que sabem de alguém que sofre com a violência saber o que fazer nesses casos. É bom tanto para as mulheres, porque é bom conversar sobre isso, e para os meninos também, para eles terem mais consciência. Vocês acham que isso contribui em casa também e por quê? Sim, pelo mesmo motivo que eu falei, se alguma menina ou se alguém souber de alguma violência, saber o que fazer. Acho que sim também. Quais temas vocês acham que a gente deveria abordar em atividades futuras? Bullying, drogas. Acho que preconceito em geral. Tô achando interessante. Não é muito minha praia, mas eu gosto, é legal. Acho que faz parte. Quais benefícios você espera que traga para a escola? Espero que vai abrir mente de algumas pessoas, vai chegar a mudar pelo menos o conceito de algumas, né? E ajudar futuramente nas ideias dela, nos pensamentos, a melhorar isso, evoluir, porque alguns pensamentos são bem atrasados, né, de umas pessoas. Mas não espero que vai funcionar totalmente também, porque vai de cada um. Você acha que contribui em casa e por quê? Com certeza, porque ajuda a pessoa a repensar certas ideias que não estão certas, ideias que são meio ultrapassadas, né? E vai ajudar, porque são jovens, então é fácil influenciar também. Que tema você acha que deveríamos trazer em atividades futuras? Acho que devia trazer mais, talvez... Pera. Pensei numa ideia. Liberdade. Trazer um assunto sobre mais liberdade, sobre nossos direitos. E é isso. Eu acho elas bem legais e... como eu posso dizer? A gente participa muito e é legal que a gente pode expor a nossa opinião sem medo de ser julgado. Quais benefícios você espera que essas atividades tragam para a escola? Fazer com que a gente perca o medo de se expressar para outras pessoas ou até conseguir socializar mais com os outros. Você acha que isso contribui em casa também? Por quê? Depende, né, da pessoa. Se ela levar em consideração o que ela aprende aqui na atividade, ela pode até melhorar a postura e a conduta dela em casa. Quais temas você acha que a gente deveria abordar futuramente? Quais temas? Podia ser um jogo da discórdia, falando sobre polêmicas, para o pessoal expor a opinião deles. Igual esse daqui, só que desse mesmo jeito, papelzinho. Acho muito autorrepresentativas e boas para a sociedade. Que
Que benefícios você espera que ela traga para a escola? Acho que melhorar a parte social das crianças ou adolescentes. Você acha que essa atividade contribui no seu convívio em casa e por quê? Socialidade com os pais, com a família, porque às vezes não tem pais, né? E acho que é isso. Que outros temas você gostaria que a gente trouxesse em atividades futuras? Um pouco mais da questão religiosa. Bem legal e também mais conhecimento. Que benefício você espera que ela traga para a escola? Mais conhecimento para as crianças. Você acha que essa atividade contribui no seu convívio em casa e por quê? Eu acho que sim, porque a gente tem mais conhecimento do que está acontecendo dentro de casa. Que outros temas você gostaria que a gente trouxesse em atividades futuras? Mais assuntos sobre questões religiosas e também sobre a vida pessoal das meninas. Bem legal, porque eu achei uma atividade que pode te proporcionar várias coisas e até argumentos. Que benefício você espera que ela traga à escola? Espero que venha mais atividades curriculares e chamar mais atenção. Você acha que essa atividade contribui no seu convívio em casa e por quê? Sim, ela pode te dar argumento e você saber se expressar e falar de outra forma. Que outros temas você gostaria que a gente trouxesse em atividades futuras? Sobre o bullying, o racismo e o preconceito. O que você está achando das atividades? Educativas. Que benefício você espera que ela traga à escola? Conscientização dos alunos que não têm muita essa noção e que os pais influenciam na cabeça deles. Você acha que essa atividade contribui no seu convívio em casa e por quê? Assim, especificamente na minha casa, a gente já fala sobre os assuntos que foram tratados, mas pode ajudar em caso de outras pessoas que não falam sobre isso e podem começar a comentar. Que outros temas você gostaria que a gente trouxesse em atividades futuras? Mais sobre racismo, que não teve esses 3 dias. Eu tô achando muito legal, né? Informativa. Quais benefícios você acha que essas atividades podem trazer aqui para a escola? Pode abrir a nossa mente, né, sobre esses assuntos e também ajudar as pessoas que sofrem disso em casa, principalmente o de ontem, o assunto de ontem. Você acha que isso contribui em casa também? Por quê? Acredito que sim, né? Porque o assunto de ontem, né, que era bem sério sobre abuso sexual, talvez alguém que esteja sofrendo disso aqui possa tomar coragem para fazer alguma coisa sobre isso. E quais temas você acha que a gente deveria abordar em atividades futuras? Eu acho que o abuso, né, sexual, assédio, religião e também sobre as pessoas LGBTs. Eu tô achando bem legal. É aquela divergência e convergência de pensamentos que dá pra gente expressar nossa opinião sem ser julgado. Muito legal. Quais benefícios você espera que traga pra escola? A gente ser mais unidos, né? A gente aprender um com o outro e repassar essas ideias que a gente tem. Você acha que contribui em casa e por quê? Sim, porque a gente vai passar esses pensamentos e essas opiniões que a gente aprendeu aqui para as nossas famílias e as nossas famílias vão passar para o pessoal da rua. Que tema você acha que deveríamos trazer em atividades futuras? Preconceito com a aparência física. Eu acho que mais isso. Ao longo desse processo de conversas, trocas com adolescentes e jovens desse território, percebemos que ainda há muito o que se fazer e a necessidade de permanecermos em constante movimento para que essas discussões continuem. Mas também percebemos o quanto que temos de possibilidades, o quanto há de sonhos na vida desses adolescentes e jovens. Parafraseando o poeta Sérgio Vaz, que diz que é necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos, seguimos por aqui então, entoando possibilidades e novos caminhos para um futuro que caiba as diferenças, de modo que as violências sejam sanadas e que o futuro seja mais do nosso jeito, um jeito que caiba a todo mundo. Então, bora lá?